Olá pessoal, sou a professora Elaine Benassi e hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Então, antes de falarmos sobre a arte, nós temos que lembrar o seguinte: a Grécia, ela vivia em guerras, até entre as próprias cidades. Então, tudo que nós vamos ver hoje ou está em ruínas ou são cópias romanas que foram feitas das esculturas gregas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre arte grega e nós vamos começar a falar sobre as esculturas. Tá. O que é importante sobre as esculturas? Que nós temos 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico. Tá, professora, qual que é a diferença desses 3 períodos? O arcaico, ele parece muito com as esculturas egípcias. Por que ele parece muito com as esculturas egípcias? Porque ele é muito rígido, então a gente fala que é uma escultura que tem muita rigidez, ela não tem movimentação, ela é aquela escultura reta, tá? Então ela não tem aquela movimentação de articulações. Essas esculturas, elas eram chamadas de couros, que quer dizer homem jovem, tá? E as esculturas do período clássico, justamente ao contrário, ela tem uma movimentação. Os artistas, eles trabalham na articulação das esculturas, tá? Então, a escultura do período arcaico, ela é rígida, e a do período clássico, o artista ele já começa a trabalhar a movimentação das articulações, o que faz dar leveza para a escultura, porque antes ela era rígida, e quando ele mexe a articulação, ó, ele tira o peso da escultura. Essa é a grande diferença. E do período helenístico? Do período helenístico a gente fala da beleza, ok? E nós falamos também dos sentimentos, que o artista ele tenta transmitir esses sentimentos através da escultura. Esse período aqui, ele é até um pouco criticado porque eles falam como se fosse um Photoshop hoje. O artista, ele observava muito, ok? Só que ele mudava aquilo que ele não gostava. Então, tudo aquilo que o corpo tinha de defeitos, ele modificava. Então, é tudo muito perfeito. Alguns historiadores acreditam que, mesmo ele fazendo essa mudança, ele ainda consegue colocar esses sentimentos. Então, isso que é o importante, tá? Por quê? Não tinha movimentação nenhuma, começou a ter movimentação. Aqui, além do movimento, tem a beleza. Ele tenta dar esse status de amor, de liberdade, de vitória para a escultura. Então, esses 3 períodos aqui são as esculturas, ok? Que nós vamos ver agora. O período arcaico são esculturas rígidas. Essa é uma escultura egípcia, ok? A frontalidade que a professora falou, o máximo de movimento era uma perninha para frente. Essa já é uma escultura grega, olha a diferença, tá? Pouca em relação à escultura egípcia, justamente a perninha para frente. Os braços, eles estão também grudados no corpo. Essa, ela já tem uma mudança. Professor, eles não faziam braço, não faziam perna? Sim, eles faziam, só que eles faziam de mármore. Então, o mármore é um material muito pesado. A partir do momento que eu levanto isso, coloco isso para frente e eu não tenho apoio aqui do lado, ele quebra, ele acaba quebrando e caindo. Lembra que a professora falou que o que nós vemos ou está em ruínas ou são cópias romanas, tá? Então, essa escultura é uma cópia romana de uma escultura grega, devido às grandes batalhas, às destruições, e a última grande batalha foi contra um povo cristão, que o povo cristão ele não aceita muito essa questão da idolatria por esculturas, né? Então,
os gregos, eles faziam as esculturas para a adoração dos deuses. Então, eles não aceitavam muito. Então, quando eles tiveram vitória sobre a Grécia, o que eles faziam? Eles quebravam as esculturas, quebravam os templos. Tá? Então, aqui já começa a movimentação. Período clássico, olha a diferença de movimento. Essa é uma escultura que se chama de Escóbulo de Miron, que é o escultor, Miron, tá? E ela foi, por um grande tempo, ela foi um ícone do esporte, porque ele fazia justamente a elevação, a glorificação das Olimpíadas. Lembrando que as Olimpíadas, para eles, era como se fosse um ato religioso. Era assim, com quem que a deusa da vitória, né, ela iria se agradar para conceber a vitória. Então, eles faziam essas esculturas justamente em homenagem a esses esportistas, fazendo a homenagem à deusa da vitória. A movimentação, se a gente for olhar em relação a essa, é gigante. E aqui ainda a gente fala que lembra um pouco do Egito, por quê? Por causa do tronco totalmente visto de frente. Então os estudiosos, eles falam que essa escultura aqui, ele imaginou como seria a movimentação do corpo e depois, pelo braço, ele pediu para algum modelo segurar para conseguir fazer com mais realidade, com mais perfeição. Vamos lembrar que os artistas gregos, eles competiam em técnica, então quanto mais você mostrasse a técnica, quanto mais você mostrasse que você era um bom escultor, mais reconhecido você seria. Essa outra escultura é a Dorifo de Policleto, tá? Aqui também a gente vê a movimentação não tanto quanto a de Escóbulo, mas o que acontece aqui, ó? Por que a gente consegue ver essa movimentação? Ele tira o peso de uma perna, o peso do corpo está só sobre uma e a outra ela fica leve. E ele inclina o braço e tira o braço encostado aqui do corpo. Então a gente consegue perceber que ele está se movimentando pelas articulações. Esse é o Zeus de Artemísio. Esse daqui já é diferente, por quê? Porque é uma escultura feita em bronze, foi uma das grandes conquistas gregas. Porque o mármore quebrava muito, então eles passaram a fazer esculturas em bronze. Então eles conseguiram trabalhar muito essa movimentação, né, do corpo humano, erguer o braço. Provavelmente, se essa fosse uma escultura em mármore, ela estaria sem os braços. Essa perna já teria quebrado, teria ficado o apoio em uma só, como a outra escultura que nós vimos. Então foi uma grande conquista o bronze, justamente para poder trabalhar melhor essa movimentação nas esculturas. E o período helenístico, que fala que é o período mais gracioso que existe na escultura grega. Essa escultura aqui é Laoconte e seus filhos. Então, ela retrata um momento da mitologia grega, quando os gregos iam dar o cavalo para Troia, e Laoconte, como um sacerdote troiano, ele foi contra receber esse cavalo, se receber esse presente. Então, como os deuses se agradavam com a vitória da Grécia, os deuses mandaram as serpentes do mar para matar o Laoconte e os seus filhos. Então aqui a gente vê que além daquela movimentação do período clássico, nós temos um detalhamento, uma perfeição e um sentimentalismo. Por quê? A gente consegue perceber o ato dele de desespero, de se libertar dessas serpentes e a feição do filho de, assim, o que eu vou fazer agora? Então essa é a diferença. Anteriormente, ó, a gente não consegue perceber muito sentimentalismo ou expressão nas esculturas clássicas. Ela tem a movimentação, a articulação, mas ela não tem expressividade. Aqui não, no período helenístico a gente já consegue perceber essa expressividade, então esse sentimentalismo de impotência perante os deuses, tá? Aqui é a Vênus de Milo. Então, essa escultura aqui, dizem que ela tinha uma outra escultura que era o Cupido na frente e ela estava dando os braços para o Cupido, tá? Então, a gente também percebe o quê? A movimentação e a expressão dela ela já é um pouco mais leve. Ele tenta fazer, tipo como sabe o sorriso de Mona Lisa, que a gente dá a impressão que ela está sorrindo, então ele arqueia um pouco a boca para tentar dar essa impressão de sorriso na escultura. Tá? Esse daqui é o Hermes com o jovem Dionísio. Dionísio é importante a gente falar por quê? Porque ele foi o deus que originou o teatro. Tá? Então foi graças às festas a Dionísio que nasceu o teatro. Nós vamos falar um pouco melhor sobre o teatro daqui a pouquinho. E essa é a Vitória de Samotrácia, que ela é conhecida como uma das esculturas mais bonitas femininas, né? Diz que provavelmente ela estava na proa de um navio. Então aqui é a escultura
né, real, e aqui é um estudo de como seria essa escultura na verdade, que ela representava a deusa da vitória. Aí aqui são relevos, tá? São relevos helenísticos. Então, aquela movimentação do corpo, mas aqui a gente consegue ver aquela beleza da movimentação das vestes, a graciosidade, então aquele sentimentalismo que a professora falou. Aqui também é uma batalha, né, de um humano. Então, aqui a gente consegue perceber o desespero no rosto do personagem, que é o sentimento. Nós vamos falar agora sobre as pinturas, tá? Então, pinturas os gregos são conhecidos por pinturas nas cerâmicas. As cerâmicas com fundo preto e a imagem vermelha ou o fundo vermelho com a imagem preta. Aqui as esculturas, elas são utilitárias. O que quer dizer utilitárias? Quando tem serventia para alguma coisa no dia a dia. Transportar as sementes, o óleo, a água, tá? Elas também são religiosas, quando participava de alguma cerimônia, ou elas são decorativas, que servia para decorar túmulos, tá? Então, tem as três funções. Aqui eles representavam cenas de mitologia ou o cotidiano, tá? Cenas de mitologia que fazia parte, né, da cultura deles, porque os gregos são politeístas, a gente lembra da mitologia grega, que é a explicação para tudo que acontece no universo, né, a vontade dos deuses sobre os humanos, e o cotidiano, que é desde de uma lavagem de pés até uma coroação, uma glorificação de um herói. As cerâmicas, as pinturas nas cerâmicas, a princípio, elas passam por uma fase de geometrização, tá? No período arcaico, lembra que a professora falou do período arcaico, clássico e helenístico. Então, no período arcaico, ela passa por uma geometrização e eles fazem a comparação até dos desenhos primitivos. Então, esse é um desenho pré-histórico que foi feito numa caverna e esse é um desenho de uma cerâmica que foi feito na Grécia no período arcaico. Percebam como parece bastante a questão até da representação do tronco, tá? Só que o legal dos gregos foi que eles fizeram exatamente o que é preciso no desenho, que é observação. Porque os egípcios, eles aprendiam, eles tinham conhecimento, aprendiam um com os outros, eles não observavam. Mas os gregos, eles observavam e eles, com essa observação constante, eles conseguiram começar a pensar melhor o desenho. Olha só a grande mudança, tá? Para essa imagem aqui, que eles apenas sugeriam o corpo. Aqui ele não está sugerindo mais, a gente consegue perceber. E aqui ele não tem mais a necessidade de colocar tudo aquilo que ele sabe que tem no corpo humano. Ele vai aprender a observar o ângulo, o que realmente aparece, o que tem que aparecer no desenho. Então aqui é uma imagem do Aquiles e Ajax jogando damas. Então a gente ainda lembra um pouco da lei da frontalidade egípcia, porque o olho parece estar de frente, é uma representação meio de lado, então lembra um pouco a arte egípcia, mas aqui o pintor ele está aprendendo a observar o seu cotidiano, para as pessoas no cotidiano, para ele poder representar melhor. Essa é a imagem do vaso, né, da ânfora inteira, e essa daqui é um detalhe dela. Então ele coloca os escudos apoiados na parede, ele já não representa o ombro, a mão inteira do personagem, ele consegue observar aquilo que ele precisa representar no desenho.
Aqui foi uma grande inovação na pintura. Por quê? Porque é a primeira vez que um pé tenta ser representado de frente, porque eles representavam todos os pés de lado. Então, essa tentativa de representar o pé de frente, ela mostra muito bem essa questão da observação do artista grego no seu mundo, à sua volta, essa conquista no desenho. Essas pinturas gregas, elas foram achadas na cidade de Pompeia, né, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio. Então são achados, as únicas pinturas achadas gregas, elas são pinturas em murais. Então elas iam desde cenas do cotidiano, representação de deuses e deusas, paisagens. A gente vê assim, tudo que está rachado. Lembra que a professora falou que tudo está em ruínas? Então essa cidade ainda foi devastada por um vulcão, tá? Então na pintura existem poucos exemplares e os exemplares que tem são pinturas em mural, que é o que eles praticavam, ok? Nós vamos falar agora sobre a arquitetura grega. Na arquitetura nós temos os templos dórico, jônico, coríntio, tá? Professora, o que significa esses três? Os templos gregos, eles possuem colunas, tá? O frontão, que é uma base triangular em cima, e nessas colunas em cima de apoio existe um desenho. Os desenhos eles são diferentes no dórico, jônico e coríntio. O dórico ele é mais simples. O jônico ele tem uma voluta. O que quer dizer isso? Um caracol dos lados. E o coríntio, além de ter o caracol, ele tem várias folhinhas, tá? Esses estilos, o dórico ele vem de Esparta, o jônico de Atena e o coríntio da cidade de Corinto. Então ele vem de cada estilo vem de uma cidade diferente. Os gregos eles prezavam muito essa questão da harmonia, da simetria, da proporção do corpo. Eles sempre buscavam esse equilíbrio. Então esse equilíbrio ele é refletido tanto nas representações, nas esculturas, nas pinturas, quanto também nos templos arquitetônicos. As colunas gregas, dórico, que ela é mais simples, a base dela, a jônica, que é os caracóis, né, que se chama volutas, e a coríntia, ela tem, além do caracol, ela tem as folhinhas também para fazer ela como se fosse uma coluna mais bonita, mais embelezada. A dórica é no período arcaico, o jônico ele começa no clássico e o coríntio no helenístico. Então elas são as colunas também mais bonitas, mais elaboradas no período onde se fala sobre a beleza. Aqui nós temos o Partenon, tá? Que é o templo grego mais conhecido, o antigo mais conhecido, o templo em ruínas. Então, aquilo que a professora falou sobre simetria. O que é simetria? Um lado ser exatamente igual ao outro. Então, aqui, se a gente passar uma linha aqui, esse lado é exatamente igual ao outro. Aqui tinha um frontão, que era uma base triangular em cima, tá? Ele foi construído em homenagem à deusa Atena. Os templos antigamente, eles não abrigavam as pessoas dentro, as pessoas não entravam, ficavam a escultura de deuses e as pessoas ficavam para o lado de fora. Então, ele é um pouquinho maior aqui na parte de baixo, tá? Então, ele é um pouquinho maior, justamente para dar essa impressão como se isso tivesse, a base de cima tivesse pesando e aqui tivesse enlarguecendo um pouquinho mais, para dar essa impressão de movimentação para o templo. Aqui é um estudo de como seria o Partenon sem estar em ruínas, né? As colunas, no estilo dórico, tá? O frontão, ele possuía relevos em cima, nesse frontão, sobre a história do templo. Como era um templo dedicado a deusa Atena aparece aqui e existem as deusas da vitória. Então, sempre a vitória para os gregos era muito importante. E, além dos templos, a gente fala do teatro de Epidauro.
Teatro de Epidauro, ele foi construído justamente nessa base que nós temos hoje de uma arquibancada. Então, mais elevado, para que as pessoas pudessem ter uma visão melhor de onde acontecia a encenação aqui, tá? Então, a plateia ficava aqui em volta e a encenação acontecia aqui, e entrava a orquestra dos lados. A parte da frente ficavam para as pessoas importantes, tá? O povo sentava todo aqui atrás. Já que nós estamos falando sobre o teatro de Epidauro, vamos falar sobre as tragédias e as comédias. Como a professora falou, o teatro, ele nasceu na Grécia. Tá? Então, nós vamos falar sobre o teatro. E ele nasceu nas festas em homenagem a Dionísio, né? Que era o deus do vinho. Então as pessoas bebiam, ficavam felizes, alegres, contentes, e elas acabavam encenando. Dizem que Téspies subiu numa carroça e começou a gritar: eu sou Dionísio, o deus do vinho. E daí foi que nasceu o teatro e as pessoas perceberam que elas incorporavam outros personagens. Na verdade, fala-se até que o teatro ele começou lá na pré-história, onde o homem ele encenava uma cena para ele poder contar aquela história. Ele fazia sem ter percepção daquilo que ele estava praticando, né? Mas que ele já tinha esse papel de interpretar. Então aqui a gente fala das tragédias e das comédias, tá? Então as tragédias, os temas eram sobre mitologia grega, e nas comédias eram sátiras. Tá? Aqui era a batalha dos heróis e o seu destino, sempre prevalecendo o quê? A vontade dos deuses sobre a sua vida. Tá? Então sempre ele tinha sempre alguma coisa a perder para obedecer à vontade dos deuses, mas ele se sacrificava para obedecer essa vontade. Então era até uma maneira de mostrar para o povo essa obediência aos deuses. E as sátiras, eles tiravam sarro, faziam uma comédia com pessoas que gostavam de comer demais, pessoas gananciosas, que só pensavam em dinheiro, que só pensavam em posição social, até com os próprios políticos. E ela era tratada assim de menos importância, por quê? Porque quem julgava, existia uma plateia, né, que julgava as tragédias e as comédias. A plateia que julgava as tragédias eram pessoas importantes, né, pessoas nobres. E quem julgava as comédias era um povo. Então, sempre deu mais importância para quê? Para as tragédias do que para as comédias. Tá? Mas é que nasce esses dois gêneros e por isso que nós temos a máscara de teatro, que é a máscara de teatro com a carinha triste, representando as tragédias, e a máscara de teatro feliz representando as comédias, que é onde nasceu o teatro aqui na Grécia. Bom, na aula de hoje, então, pessoal, nós vimos sobre a Grécia, né? Nós vimos sobre o período arcaico, clássico e helenístico, vimos que houve um grande avanço, uma grande conquista na representação do corpo das pessoas, a questão de movimentação, de articulações, a questão da representação do desenho, a arquitetura, os estilos dórico, jônico e coríntio e o nascimento do teatro. Até a próxima!